E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos ao módulo 4, o Present Perfect. Estou muito feliz, muito empolgado de apresentar esses vídeos para você. O Present Perfect é alguma coisa que passa muita confusão e muita gente. Eu não sei quantas vezes eu passei alguma frase, um exemplo do Present Perfect na aula e me vi uma cara de confusão completa nas caras dos meus alunos. Eu realmente acho que eu tenho a solução. Os vídeos que você vai ver são um produto da minha parte dos outros 4 anos de estudos e comparação. E só fazendo esse módulo, slides nesse módulo, me levou quase 3 semanas. Então, é uma análise muito detalhada pela minha parte, porque eu fui pesquisando online, fui pesquisando no YouTube e fiquei muito frustrado de não achar nenhuma resposta definitiva. Então eu acho que esse módulo realmente vai tirar as suas dúvidas, tá? A segunda coisa que eu quero pedir para você, eu quero perguntar para você, por exemplo, se você trabalha em TI ou alguma outra profissão, eu pergunto para você, você dominou tudo sobre aquilo a primeira vez? A resposta é óbvia, né? Não. A resposta é óbvia. Por exemplo, você domina alguma linguagem, tipo Python ou alguma coisa, ninguém domina isso a primeira vez. Então, eu não quero que você se cobre dessa maneira. Eu quero enfatizar muito em que entender primeiro e o uso vai vir com o tempo. O nosso objetivo é destravar, esclarecer o Present Perfect, todos os detalhes, mas o que eu vi, o que reparei muitíssimas vezes na aula, pessoas queriam entender e usar perfeitamente a primeira vez, boom, sem paciência. Então eu vou pedir para não se cobre, não se chateia se não está claro, reveja os vídeos se precisar, vai devagar. O que eu prometo é que vamos ver muitos detalhes, vamos praticar muitíssimo e ao final desse módulo você vai aumentar seu conhecimento do Present Perfect, entendimento, 500%, com certeza. Outra coisa, claro, se ficar com uma dúvida, não está claro, pergunte. Por favor, tire qualquer dúvida. Então, eu gostaria de dizer, por exemplo, eu entendo como alguma coisa é tão novo, tão diferente, que não traduz tão facilmente, que confunde. E é normal. Por exemplo, a primeira vez que eu aprendi português, que eu vi a conjugação, se eu soubesse, se eu comprasse, o qual praticamente não existe em inglês, fiquei boiando. E é normal. Então, entender primeiro e o uso vai vir. Não se cobre, não se frustra, não se chateia, ok? E o uso vai vir. Beleza? Então, nesse primeiro vídeo, é uma pequena introdução à forma como se cria o Present Perfect, como se forma o Present Perfect, e o uso em geral em dois jeitos principais de usar o Present Perfect. Beleza? Vamos lá. Então, como você lembra do primeiro módulo, que o inglês tem 2 tipos de verbos. Tem os verbos be, que são os modal verbs, e os do verbs, os verbos do, tá? Porque a gente lembrou que se usa not no negativo, se muda a ordem das perguntas, ou se usa don't, doesn't, didn't, né? O verbo ter, em inglês, to have, é especial. Por quê? Porque às vezes pode ser um verbo be, a be verb, e às vezes pode ser um do verb. Então, vou esclarecer isso muito simplesmente agora. Por exemplo, a frase aqui, I have time today, I have done it before. A minha pergunta simples, qual tipo de palavra é time e qual tipo de palavra é done? Time é um substantivo ou uma coisa. Eu tenho tempo, eu tenho uma caneta, eu tenho, sei lá, outra coisa, tenho um mouse. É uma coisa mesmo, né? Done é um verbo, past participle. Então, done seria a terceira conjugação do verbo. Quer dizer que no presente seria do, see, buy. Passado seria did, saw, bought, tried. E o terceiro past participle.
lived, worked, been, studied. Assim, quando temos have e noun significa substantivo. Quando o substantivo vem depois do have, é verbo do. Por exemplo, repare aqui, I have time, eu tenho tempo. I don't have time, eu não tenho tempo. Do I have time? Tenho tempo. Mas o fato é o seguinte, que aprendemos que dois tipos de verbo seriam I don't have time, don't no negativo, e do I have time para fazer uma pergunta. E aqui, have mais verbo, so you have done it, e depois you have not done it, e have you done it. Está vendo as duas formas que às vezes pode se comportar como um verbo be ou verbo do. E simplesmente é questão, se tem substantivo depois em verbo do, usamos don't, ou doesn't, ou didn't. E se tem verbo depois, usamos not, no negativo, e mudamos a ordem das palavras na pergunta, ok? Muita gente vem com o verbo auxiliar, verbo principal, blá 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 blá. Isso, como professor, era um pouco confuso para mim. Eu gosto de reduzir isso à explicação mais simplória possível. É uma coisa depois de have, um substantivo, ou é um verbo. Beleza? Por exemplo, aqui, I, you, we, they, usa have, e o past participle, been, seen, done, gone. Ou he, she, it, se usa has. Então, H-A-S, mas esse S soa com Z. He, she, it has been, done, seen, gone. Então, negativo aqui, temos I, you, we, they, have not. Esse contrai a haven't. E se você lembra de don't, doesn't, didn't, esse T vai ficar mudo. Por exemplo, devagar. I have not been. Literalmente, per letra, eu não tenho estado. I haven't been. E um pouquinho mais devagar. I haven't been. Ok? T fica mudo. I haven't been. Como he, she, it, has not, to hasn't. Então, de novo, T vai ficar mudo. He hasn't been. He hasn't been. Esse só com Z. He hasn't been. Ok? Se muda a ordem das perguntas, have I been, have you been, have we been, have they been. Eu fico pegando esse exemplo de been porque, não sei, é o primeiro exemplo que vem na minha mente. Então, has she, has he, has it been. E agora temos essa outra forma que vem com uma ing. E mais para frente no módulo eu vou explicar tudo tudinho, muito detalhadamente sobre isso. Então, de novo, eu não quero que você cobre de ficar muito confuso entender. Vai por mim, tudo vai se esclarecer, ok? So, I have been working, have been traveling. He, she, it has been working, has been traveling. Então, eu gostaria de introduzir dois conceitos simples para o present perfect. Uma ação que começou no passado e continua agora. An action that started in the past and continues now. Por exemplo, se você imagina que alguém foi de intercâmbio para Dublin, na Irlanda, que tem muitos brasileiros lá, no mês de maio de 2017, começou a morar em Dublin. Vamos supor que fosse continuando agora. Então, essa data não é agora, setembro de 2017. Mas vamos supor que essa ação continua, que nesse momento está certo. I have lived in Dublin for 6 months. Faz 6 meses que moro em Dublin. Ou eu moro em Dublin há 6 meses. I have been here for 6 months. Faz 6 meses que estou aqui, ou estou aqui há 6 meses. Então, esse conceito de que começou no passado e continua agora. Eu vou mostrar muitas regras e muitos conceitos, mas vamos reduzir esse conceito básico primeiro. An action that started in the past and continues now. O segundo jeito de usar o present perfect seria uma experiência ou ação no passado,
mas não sabemos quando exatamente. Isso seria nas perguntas de que você já assistiu tal filme, você já foi para tal país. Quando você está focado na experiência em si, então você está perguntando se tal pessoa já trabalhou em alguma coisa. Então, o foco não é quando, mas se tal coisa já aconteceu ou não. Por exemplo, a pessoa está falando agora e fala, I have been to Italy 2 times. Eu já estive na Itália 2 vezes. Ou já visitei a Itália 2 vezes. Então, se você repara nessa frase, I have been to Italy 2 times, I have visited Italy 2 times, não sabemos quando. Não nos interessa. Não estamos interessados. Isso acontece muito na experiência humana, que compartilhamos experiências e perguntamos. Ou se você pensa na entrevista de emprego, por exemplo, se fosse de TI ou alguma coisa, e a pessoa já te pergunta, você já trabalhou com Java? Você já trabalhou com Python? A pessoa está interessada se tal pessoa aconteceu ou não. Não quando. Esse é o fator importante nesse sentido. Mas podemos reduzir present perfect a esses dois conceitos. Por exemplo, uma ação que começou no passado e continua agora, ou uma experiência ou ação no passado, mas não sabemos quando exatamente, ok? Então, isso seria a forma para o passado simples. Se eu perguntar, did he, she, it, need or want? Então, a diferença fundamental, porque muitas vezes a tradução é praticamente igual em português, e como nós professores de inglês vemos tentando explicar como alguma coisa, uma coisa em português pode ser uma de 2 coisas em inglês. A diferença fundamental mesmo, é que falamos quando. Ou dentro da mesma frase, ou dentro do contexto, vamos deixar claro quando tal coisa aconteceu. Por exemplo, I went to Italy last year. Eu fui para a Itália o ano passado. 2018, fui para a Itália. Sabemos quando. Falamos quando exatamente. Isso pode ser uma guia, uma regrinha para você começar. Por exemplo, aqui, I worked in an office when I was a student. Eu trabalhei em um escritório quando eu era estudante. Por exemplo, começou a universidade em 2014, terminou a universidade em 2018. Então, está meio claro, em certo sentido, quando. Por exemplo, when I was a student. Então, dentro da conversa, ou na mesma frase, que não é caso aqui, ou dentro da conversa, contexto, vai ter mais informação sobre quando tal coisa aconteceu. Compara isso, por exemplo, I have worked in an office. Eu já trabalhei em um escritório. Que é o caso para mim. Eu já trabalhei uma vez na Espanha. I have worked in an office. Então, eu estou estabelecendo que tal coisa aconteceu, mas não estou dando muita informação quando. Quando tal coisa aconteceu? I worked in an office when I was a student. Ok? Então, essa é a regrinha básica. Sabemos quando exatamente ou não. Ou talvez a palavra exatamente engana um pouquinho. Ou simplesmente, se sabemos quando. No último exemplo foi quando eu era estudante. Isso implica que entre os anos 2014 e 2018 que tal coisa aconteceu. Ok? Uma pergunta simples para guiar. Sabemos quando ou não. Sabemos quando ou não. Ok? Então, não tem parte prática nesse vídeo, só foi uma pequena introdução. No próximo vídeo, vamos começar a realmente aprofundar no sentido de começou no passado e continua agora. Tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo.